Podeis assentar, queridos. Glória a Deus, mais um dia. Quem diria que já estamos no ano de 2023. Estava ali no banco meditando. Me lembro da primeira vez ter entrado numa igreja em 1972. Nunca mais saí, irmãos. Quanto tempo, né? Era o Salão da Bênção. A Igreja Renovada era conhecida como Salão da Bênção. Depois houve uma junção de duas denominações: Igreja Presbiteriana Independente com a Igreja Cristã, com a Igreja. E nós estivemos esse tempo, desde 75 para cá, a nossa vida pautada na casa de Deus. Eu fico feliz de poder estar aqui de novo. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, tempo de calar e ouvir Deus falar. Diga comigo, calar para ouvir Deus falar. Quem já falou aqui, levanta a mão. Todo mundo. Agora, quem já ouviu a voz de Deus aí? Deus vai falar, amém? Jó capítulo 33, o verso 31. Glória a Deus. Se Deus é um Deus que fala, Ele manda dizer para você: quem tem ouvido, então é isso. Glória a Deus. Tempo de calar e ouvir Deus falar. Olha o que diz o texto: escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Vamos mais uma vez? Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te. Você pode repetir de novo? Escuta. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é tão chato quando você tem palavras e não tem ouvidos para ouvir tuas palavras. Na verdade, como é chato. Quando você gostaria de encontrar alguém, falar, alguém de confiança, e você falar, e essa pessoa emprestar os seus ouvidos e te ouvir. Quem já se sentiu assim? Queria ter alguém hoje para poder se abrir, falar, jogar para fora os meus sentimentos. E às vezes, nem sempre, irmãos, a gente quer uma resposta, sabia? A gente só quer atenção, sabia disso? Na maioria dos nossos aconselhamentos, às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu quero tomar um conselho com o senhor tem um tempo para mim? Tenho sim, filho. Então vamos ouvir o que você quer dizer, e se eu puder te ajudar, a gente vai ajudar. Só que quando a gente está ouvindo a pessoa, a gente sabe que ela não quer conselho, ela quer atenção, viu isso? Se você deu atenção, às vezes a atenção custa tão barato e vale uma fortuna. A atenção custa tão pouco para quem empresta o ouvido, mas custa uma fortuna, né? Vale uma fortuna para quem está falando. Coisa interessante, isso já aconteceu comigo, eu acho que já aconteceu com você, de você depois agradecer e falar assim: obrigado, porque eu vim para tomar um conselho teu e você não falou nada, só eu falei, mas já foi bom. Desabafei, saiu o peso, saiu a angústia do meu coração. Irmãos, mas é do ser humano ter um superávit de falar e um déficit de ouvir a voz de Deus. É do ser humano. Tem aquele momento que você entra na presença de Deus, você fala assim: eu só quero falar, só vou orar, e vou orar. E você não para de falar, não para de orar. Você tem o quê? Você tem, sabe, um superávit de fala e um déficit de ouvido. Aí começa a complicar, não é verdade? Aí começa a complicar aquilo que parecia
ser bom, agradável. Daqui a pouco você começa a ver, não sei se foi tão bom assim. E o maior privilégio do homem, claro que é um privilégio, mas o maior privilégio do homem não é falar com Deus, é ouvir Deus falar com ele. O maior privilégio do homem, mesmo que é um privilégio, falar com Deus, mas o maior privilégio é poder ouvir Deus falar com ele. E você já prestou atenção que nós temos um superávit de fala e um déficit de ouvido? Nós somos mais boca do que ouvido, e é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo? Todo homem esteja pronto, seja tardio para falar e pronto para ouvir. Sabe, queridos, porque Jesus ele elogia Maria, ele tece um grande elogio a Maria. Lá, você vai encontrar isso lá em Lucas no capítulo 10, do verso 39 ao 42, Jesus ele repreende Marta, não pelo fato de que Marta estava atarefada demais, talvez isso foi uma palavra de metáfora, mas Jesus ele fala, olha, Maria escolheu a melhor parte, sabe por quê? Porque Maria aprendeu a ouvir a voz de Deus, ela aprendeu a parar um pouco e ouvir a voz de Deus. Me lembro ontem falando aos diáconos, que às vezes isso acontece com a gente, aquilo que acontece com os judeus muitas vezes não acontece, deveria acontecer com a gente. Eles param para orar 3 vezes ao dia, e aquilo que nós temos a mania de dizer, eu parei para orar, na verdade você não parou, você orou para não parar. Essa é a nossa matemática. Você não para orar, você ora para não parar. Por isso que a Bíblia diz assim, andai em espírito. Quando você acha que parou porque você orou para você não parar. Então, querido, quando Jesus ele tece para Maria esse elogio, ele está dizendo, Maria escolheu no momento de correria, no momento de agitação, aquietar o coração dela na minha presença, para me ouvir. E nós vivemos num mundo onde a maior dificuldade do ser humano é para parar e ouvir a voz de Deus. Nós temos esta grande dificuldade. Sabe o que Jesus disse quando ele envia as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia? Ele em todas elas vai dizer lá no final, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nenhum momento Deus quer resposta, em nenhum momento Jesus quer perguntas, em nenhum momento Jesus quer revidagem. Jesus ele quer o quê? Ele quer ouvidos. Por quê, irmãos? Porque aquilo que Deus falou, aquelas palavras de Jesus, a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus é tão verdadeira que ela não passa, ela não envelhece, ela não fica antiquada, ela não fica lerda, ela é a palavra do hoje, do ontem, do futuro, ela é verdadeira. E quando ele está falando assim, olha, pare para ouvir-me, ó Israel, e eu falarei. Vocês estão prestando atenção na palavra? É tempo de ouvir. Empresta o teu ouvido aí. Quando Jesus ele diz assim, olha, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus ele quer uma atenção criteriosa, minuciosa à palavra dele. É isso que ele quer. Sabe, uma das grandes promessas de Deus sobre ouvir está em Deuteronômios capítulo 28, verso 1. O que é que está escrito lá? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Ele
te exaltará sobre todas as nações da terra. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o que vai dizer no verso 2? O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te honrar por causa de uma palavra, se você estiver atento à sua voz, a palavra de Deus. Eu aprendi, irmãos, que o avivamento, ele não vem pela força humana, mas ele vem quando nós tememos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então o avivamento não vem pela força humana, mas pela criteriosa atenção humana à voz de Deus. Abacuque 3:2, está aí, Abacuque 3:2, ouvi a tua palavra, ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. A palavra ouvir tem tudo a ver com o que Deus quer. Então, queridos, nesse verso, Jó recebe 3 correções de Deus, a qual você já sabe. Primeira correção de Deus: escuta-me, Jó. Segunda correção de Deus: ouve-me, Jó. Terceira correção de Deus: cala-te, Jó. Então vamos dizer junto: ouve, escuta-me e cala-te. Ou escuta-me, ouve e cala. Tem uma diferença aí, mas tudo dá para entender que Jó está falando tanto, que ele começa a enfadar Deus, ele começa a deixar Deus furioso. Jó está falando tanto que Deus chega para ele e fala assim: é a hora de você calar, Jó, para de falar, escuta-me, ouve-me e cala. Então chega um momento, irmão, se você olhar no capítulo 40, verso 1 de Jó, houve um momento que Jó fala tanto que ele começa a contender com Deus. Quando nós falamos demais, olha o que diz o texto: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensiná-lo? Deus começa a perguntar a Jó: Jó, você quer contender com o teu Criador, com o Senhor da tua vida, com aquele que te fez? A Bíblia diz, irmãos, contenderá o caco com o oleiro, porque me fez assim? Porventura não tenho eu poder de fazer assim, quebrar e fazer diferente? De mudar? Quem aqui se lembra do testemunho do Liel Rosa? É muito antigo. O Liel Rosa, quando nasceu, ele era uma pelota de carne, ele era uma bola de carne. Ele não tinha pescoço, ele não tinha perna, ele não tinha braço. Ele era uma bola de carne que tinha olho, boca, orelha, nariz, olfato, mas não tinha corpo. E quando a mãe dele pega ele no colo, Deus fala assim: você vai me interrogar? Ela disse: não, o senhor sabe o que faz. Se é para ser assim, será. E Deus falou assim: lembra que eu sou oleiro, e eu faço do barro o que eu quero. Então é o seguinte, pega ele nos braços e começa a orar. E quando ela fechou o olho e estava segurando aquela bola de carne que o médico entregou na mão dela, ela já estava segurando uma criança normal. Aleluias. Embora ele ficou pequeno. Liel Rosa, um cantor, pode puxar aí no YouTube que você vai ver, um cantor. E ele se casou, a mulher dele carregava ele no colo. Carregava ele no colo, colocava ele no púlpito, irmão, sentava aqui para tocar guitarra e cantar. Mas ele teve filhos tudo grande. E um dia ele questionou: Deus, eu sou um homem do pé pequeno e da mão grande. Mas ele falou: você tem uma mulher que eu te dei, tão normal, que ela leva você e traz. Então eu agradeço, que tem gente nessa hora querendo ser carregada no colo e não pode. E você tem o tamanho certo para não cansar sua esposa.
Olha, irmãos, Deus é poderoso, nós não entendemos isso. E Deus então começa a dizer: porventura, Jó, você vai contender comigo? Você tem o poder de me ensinar? Então Deus está enfadado da fala de Jó, que manda Jó calar a boca. Cala a boca, Jó, senão eu não falo. É só você que fala, sabe? Então é hora de você se calar. E você sabia que Jó fez o que todos nós pensamos em fazer? Todos nós. O dia que eu encontrar Deus, Ele vai ter que me ouvir. Porque nós temos na nossa mente, irmãos, tantos pontos de interrogações, não é verdade? Pastor, me ensina isso. Aí o pastor fala, quebra a cabeça e não consegue. Aí ele fala assim: pastor, o senhor não teve resposta para mim. Deus não tem resposta para mim, ninguém tem resposta para mim. Então eu virei uma toa, um ateu, porque não tem resposta. E Jó, irmãos, ele pensou exatamente o que nós pensamos em fazer. Sabe, eu tenho muito que falar para Deus, Deus vai ter que me ouvir. Sabe, imagine só, nós estamos no capítulo 33. Então, olha aí, você está no capítulo 33. Agora imagina Jó, Deus ouvindo a reclamação de Jó por 33 capítulos. Aí Jó encontra com Deus. Agora é a hora de Jó ouvir a sabedoria de Deus, ouvir o conselho de Deus. Ele continua falando. Deus já ouviu ele reclamar 33 capítulos. Agora que Jó está na presença de Deus, sabe que deveria ouvir a voz da sabedoria, ele quer continuar falando. Mas o que disse Jó após ter ouvido a voz de Deus? Se você for lá no capítulo 40, verso 4, olha o que diz: o que te responderei? A minha mão eu ponho na minha boca. Enquanto Deus não fala com você, que é só você que fala, você é o dono da razão, não é verdade? Eu quero ver, se Deus estivesse aqui, eu ia fazer. Irmãos, não existe ciência, não existe medicina, não existe sabichão, não existe sabichona, não existe ninguém. Você é bom para desafiar Deus na sua limitação, mas se Deus chegar na tua frente, a hora que Deus se posicionar com você, você faz o quê? Põe a mão na boca. Você põe a mão na boca. Que te responderei? A minha mão eu ponho na boca. Irmãos, é importante falar com Deus. Não estou tirando, excluindo aqui o relacionamento teu com Deus, momento nenhum. É importante que você fale com Deus, mas pare para ouvir Deus falar também. Pare, irmãos. Nós vivemos num mundo tumultuado, de tantos que falam, de tantas vozes de todos os lados, que nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Você ouve o que o irmão falou, você ouve o que a internet falou, você ouve o que o teu amigo falou, mas e o que Deus falou, você ouviu? Porque me falaram, e o cara que me falou, olha o patamar dele, ainda você coloca ele no nível da sua testa para cima, mas você esquece que tem um Deus que está acima dos céus e dos céus, e é Ele que quer falar e precisa falar com você. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim e falou assim para mim: pastor, mas foi, sabe, eu tenho certeza que é assim, pastor, como 1 mais 1 é 2, eu falei, e se Deus quiser que 1 mais 1 seja 4? Vai ser, é Deus que falou. Sabe, é necessário falar com Deus, mas precisa ouvir Deus falar. Há momento que palavras não resolvem. Quem lembra desse corinho? Deve, esse povo antigo é terrível, sabe tudo, mas sabe tudo do passado, e hoje nós não sabemos nada. Há momento que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, amou o mundo inteiro. Como é que é?
Foi no Calvário que ele, sem falar, amou o mundo inteiro para ensinar o que é amar. Mais ou menos isso. É isso mesmo, para nos ensinar calado. Olha, irmãos, eu falo assim, que a voz do amor de Deus calado fala mais do que suas palavras o ano inteiro, a vida inteira. Então ouve Deus falar, ouça Deus falar, pare um pouquinho, presta o teu ouvido para o Espírito Santo falar, irmãos. Não ouça qualquer vozes. Em primeiro lugar, Deus me ouve quando falo. Deus me ouve quando fala, mas fala quando eu calo. Fale comigo, repita isso. Deus me ouve quando eu falo, mas só fala quando eu calo. Esse é o nosso problema. Deus está te ouvindo há quanto tempo? Como Deus ouviu Jó. Quanto tempo Deus está te ouvindo? Pastor, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 20 anos. Mas é o seguinte, você se calou para Ele falar? Esse tempo? Você tem parado para ouvir? Olha o que ele diz, escuta-me Jó. Escuta-me Jó. Certo irmão questionou a Deus. Porque eu falo com o Senhor, e o Senhor não fala comigo. Deus disse a esse irmão, eu me calo para ouvir você falar, mas você nunca se calou para ouvir eu falar. Pegou aí? Deus está te ouvindo todos os dias. Mas que dia você ouviu Jesus de verdade? Eu contei um testemunho que aconteceu comigo, num dia que eu preguei ali em Maringá, mas aconteceu comigo quando eu estava em Alta Floresta. Eu estava com uma situação meia tenebrosa e também falei com Deus quase desta mesma forma. Eu saí falando assim, Deus, eu lembro que eu estava com uma Montana, um carrinho da Chevrolet, uma Montana, e eu saí pela estrada, e orando, falando, Deus, a tua palavra, o Senhor diz, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E eu estava num tempo, irmãos, de muito trabalho, muita luta, várias congregações sendo montadas, construídas, e naquela época não existia asfalto para canto nenhum, no ano 2001, 2002, e eu comecei a questionar Deus, estou cansado, e cristão também vive cansado, porque o Senhor diz, vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E me lembro que eu estou indo na estrada e de repente vi um irmão com um saco nas costas, uma pessoa, conheci ele, chamado, acho que é irmão Carlisto ou Carlito, não lembro, a minha esposa deve lembrar o nome dele, e esse irmão está indo com um saco na costa, um fardinho nas costas, e eu dei carona para ele, e ele não quis entrar na frente, porque estava sujo e não queria sujar o carro, ele entrou na carroceria da Montana. E quando eu olhei na carroceria, eu vi que ele tinha subido, eu já estava andando com o carro, e ele continuava segurando, ali tinha a gente chama de Santo Antônio ali na frente, e ele estava segurando o Santo Antônio, e continuava com o fardo nas costas. Aí eu falei assim, mas é imbecil, pegou carona para descansar, continua no carro com o fardo nas costas. Parei, a hora que eu ia parando para falar com ele, falou, irmão, eu ia falar para ele assim, por favor, coloca o saco, a mercadoria no carro, senão você não vai descansar. Deus falou comigo, você chamou quem de imbecil? Eu falei assim, o irmãozinho. Deus falou, sabe quem é o imbecil aí? É você. Eu falei, por quê? Porque a pergunta que você me fez foi se crente também, se cristão também vive cansado. Sabe por que aquele irmãozinho está com o fardo na costa?
Eu segurei aquele fardo nas costas dele para representar quem você é. Você pegou carona comigo e não deixa eu levar teu fardo. Você está de carona comigo, mas você não deixou nos meus pés o teu fardo. Irmãos, eu nunca passei tanta vergonha diante de Deus. Eu dei uma arrancada naquele carro, que aquele irmão caiu sentado e caiu em cima do saco e foi embora. Mas era o momento que Deus queria falar comigo. Irmãos, então Deus, Ele cala para ouvir nós falar e fala, quando nós nos calamos para ouvir a voz dEle, sabe, não é Deus, sabe, que não fala, é nós que não paramos de falar para ouvir Deus falar. Como somos bons para falar, né, irmãos? Meu Deus do céu, como ramifica, irmão, esse pé de falar. Se fosse, irmãos, um pé de abóbora, teria abóbora para o ano inteiro, só numa rama. Nós queremos falar e falar e falar, e Deus fala assim: ouve-me, por favor, ouve-me, pare de falar para me ouvir. Jesus disse em Mateus 6,7, não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Mas pastor, Deus não tirou os hebreus do Egito por causa do clamor deles? Quantos anos eles clamaram? Sim, Deus tirou eles de lá por causa do clamor. Está lá em Atos 7:34, ouvi atentamente a aflição do meu povo no Egito e os seus gemidos, e desci para livrá-los. Está lá, é a palavra de Deus. Mas Deus repreende os mesmos hebreus em Êxodo 14:15, porque clamas a mim, diga ao povo que marchem. Por quê, irmãos? Porque eles não atentaram pelo que Deus falou. Eu vou tirar vocês do Egito, eu vou levar para Canaã. Chega na metade do caminho, eles falam assim: Deus nos trouxe para nos matar. Não é assim que acontece com você? Deus fala, Deus dá uma palavra profética, bíblica para você, e você diz: é isso mesmo, e agora vai, a bateria está nova, os pneus estão novos, o motor está novo, estou revisado, é só acelerar. Daqui a pouco você para na esquina e fala assim: será que eu vou mesmo? Será que é mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Aí o Senhor está dizendo: o mesmo Deus que se compadece do clamor necessário de um povo, repreende o mesmo povo por causa de um clamor desnecessário. Aprenda uma coisa: a clamar quando necessário e a marchar quando necessário. Não tenha dúvida, Deus falou, você ouviu, tem certeza, tem convicção, siga em frente, vamos em frente. Deus compadece do clamor necessário, mas aborrece o clamor desnecessário. Amém, queridos? Você está ouvindo? Glória a Deus. Qual foi a primeira correção de Deus a Jó? Escuta-me, Jó, até aqui você falou 33 capítulos, eu estou te ouvindo. Agora, por favor, escute, eu quero falar. Se Jó não parasse para ouvir Deus falar, será que Deus teria curado Jó? Será que Deus teria honrado Jó, prosperado Jó? Então, irmãos, se Jó não para de falar, Deus não falaria, Deus não agiria. Deus precisa da nossa atenção, Deus precisa que você escute Ele, que você entenda os planos dEle, que você entenda os propósitos dEle. Mais do que Ele te entende, Ele quer que você te entenda, ou melhor que você entenda Ele. Sabe qual foi o conselho de Jó, após ouvir Deus falar? Capítulo 32, verso 3, quem é que sem conhecimento obscurece o conselho de Deus? Falei do que não entendia, coisas que para mim era demasiadamente maravilhosa e eu não sabia. Olha, irmão Jó, ele está confessando uma coisa: quanto tempo eu perdi falando, quando eu poderia ter aprendido ouvindo. Está aí no teu coração.
quero falar, eu preciso falar. E se eu tenho razão, eu quero falar. E eu quero falar, você quer desabafar. Me lembro de ter falado com a doutora, me desabafando com ela. Ela falou que se você quiser gritar, pode gritar. Faz se você quiser. Depois Deus falou comigo claramente. Você pode ouvir quem você quiser. Mas a prioridade é você ouvir a mim, porque eu sou o Senhor teu Deus. É isso, irmãos. Temos que desabafar um com os outros, temos que falar com as pessoas de confiança, claro, isso é bom. Mas o que Deus quer que você saiba, é que Ele é o teu Deus forte, o Pai da eternidade, o teu conselheiro. Deus é o teu verdadeiro conselheiro. Jó sabe que o tempo que perdeu, ele deixou de aprender a sabedoria de Deus. Ele está dizendo, olha o que era maravilhoso demais para mim, eu não sabia. O Deus da sabedoria queria me ensinar e eu queria ensinar ele. Aí Deus vai dizer para ele, Jó, você pode me ensinar, Jó? Você vai contender com Deus que te criou, com o teu Criador? Põe a mão na tua boca, Jó, e ouça, porque eu quero falar. Glória a Deus, fale, meu irmão, mas não interrompa Deus. Não interrompa Deus. Deus está atento às suas palavras, mas precisa dar atenção sua também. Ele quer que você dê atenção a Ele. Tiago capítulo 1 verso 19, todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. É importante falar com Deus, mas ouvir Deus é impreterível. Irmãos, e a nossa sociedade não consegue mais se calar. Nós temos uma sociedade, irmãos, que fala 10.000 palavras e não quer ouvir nada de Deus. Fala muito com Deus e ouve pouco de Deus, irmãos. Nós precisamos ouvir mais Deus. Veja o conselho de Deus em Isaías 55, verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde e ouvi, e a vossa alma viverá. Inclinai os vossos ouvidos, ouvi-me, diz o Senhor, e a vossa alma viverá. Irmãos, é questão de sobrevivência, é questão de vida, ouvir a voz de Deus, porque o homem perde o Éden e morre, porque ele não ouviu a voz de Deus em Gênesis capítulo 3. Quem ele ouviu? A voz de Satanás. Irmãos, e como nós ouvimos a voz do inimigo e damos crédito? E como nós ouvimos a voz de Deus e descreditamos ela? Fazemos um contrato com Deus no dia, com a igreja, não vou falar nem com Deus, no dia que aceitamos Jesus e destratamos isso dentro de poucos dias. Você promete ser fiel, você promete servir a Deus, você promete isso, todo mundo promete no casamento, promete em todos os momentos da tua vida uma coisa que você não cumpre, principalmente na vida espiritual. Você ouve, você fala, mas você nunca para ouvir Deus falar. Então ouça Deus falar. Em segundo lugar, porque é necessário ouvir a voz de Deus. Ouve-me, escuta-me, Jó, ouve-me. Porque é necessário ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus é a certeza que Ele é real. Parece simples isso que eu estou dizendo, né? Diga comigo, a voz de Deus é a certeza de que Ele é real. O que impressiona a multidão em Lucas capítulo 1, não é Zacarias falando com Deus, é Deus falando com Zacarias. Era normal que uma pessoa entrasse no templo e fosse orar. Mas quando eles sabem que é Deus falando com Zacarias, já não é mais normal. Já é o sobrenatural. Então eu quero que você aprenda mais uma vez. Eu quero que você aprenda mais uma vez. A voz de Deus é a certeza que Ele é real na minha vida. Mas por quê, irmãos? Que eu não sei se Deus é real na minha vida, porque eu não ouço, porque eu não paro para ouvir Deus, porque eu oro muito, mas eu ouço muito pouco Deus. Eu me lembro de um outro irmão, um empresário,
Eu nunca vi uma pessoa orar tanto na minha vida. Irmãos, eu levantava de manhã, não estou dizendo que você não deve orar, você tem que orar. Mas eu nunca vi um irmão orar tanto na minha vida. Irmãos, dava 4 da manhã, tinha dia que 3 da manhã ele já estava gritando dentro da igreja. Orava, 7, 8 horas da manhã ele saía para o trabalho. Quando dava lá para as 8 horas da noite, até as 9, 10 horas, aquilo eu orava. E se desse tempo durante o dia, ele ia orar na igreja. E um dia, um pastor de fora chegou e falou assim: nossa, como esse irmão ora. E estava a filha dele, uns 12 anos. Minha esposa foi muito amiga da esposa dele, irmão. Acho que eu posso falar aqui, depois do meu irmão Fabiano. A menina, eu cheguei e falei assim: filha, teu pai é um exemplo de oração. Ela falou assim: pastor, sabe por que meu pai ora tanto? Porque ele faz tanto negócio errado. Então não vou nem falar para você o resto, né? Depois ele vem aqui, urrar na presença de Deus, escandalizar até os vizinhos, para consertar os erros deles. Se meu pai ouvisse mais a voz de Deus, olha o que ela falou: se meu pai ouvisse mais a voz de Deus do que falasse com Deus, as orações de meu pai, em vez de ser oração de misericórdia, ser de gratidão. É isso que Deus está falando com a gente. A tua oração é oração de pedir misericórdia, graça, prosperidade, saúde, ou é uma oração de gratidão? Irmãos, é isto que eu quero que você entenda. Primeiro, porque a voz de Deus, ela é real. E quando Deus fala com a gente, irmãos, não é o que impressiona Deus, o que Ele te ouve, mas o que você ouve dEle. O meu servo me ouviu, o meu servo me atendeu. Então, querido, não era o que Zacarias falava, mas o que Deus falava com ele, que impressionou a multidão. O que lá em 2 Samuel capítulo 3, Eli não estava impressionado porque Samuel falava com Deus, mas porque Deus falava com Samuel. Todas as vezes que Deus falava com Samuel, ele não entendia, mas quando amanheceu o dia, ele falou assim com ele: Samuel, o que foi que Deus te disse? Olha só, aleluia, o que foi que Deus disse para você? Olha que privilégio. Deus falou com o menino: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Ele tinha ouvido para ouvir a voz de Deus. Não como Saul, irmãos, que toda hora estava lá Natã, o profeta, dizendo, Samuel dizendo: Saul, você não pode fazer isso. No outro dia ele estava fazendo. Você não pode ouvir isso. No outro dia ele estava ouvindo, ouviu até uma pitonisa de Andor, uma feiticeira. Sabe, querido, não foi, sabe, ouvir Samuel falar com Deus, mas Deus falar com Samuel, que impressionou Eli. Verso 10, fala porque o teu servo ouve. Deus precisa de ouvidos de servos. Embora Moisés viu Deus, embora Jó também viu Deus, e muitas pessoas, há testemunhos, relatos na Bíblia, que pessoas ouviram uma voz de Deus como servos, até porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe, querido, mas o que me impressiona não é eles ter visto Deus, é o que eles ouviram de Deus, é o que eles aprenderam de Deus, e o que de Deus eles obedeceram, e o que de Deus eles seguiram. Irmãos, eu posso ver Deus, eu posso dizer que eu vi a glória de Deus. Uma coisa é você aceitar Jesus hoje, sentir a glória de Deus aqui hoje, e outra coisa é você entrar na eternidade e abraçar Deus um dia. Sabe por quê, irmãos? As experiências são temporais. Agora a nossa visão, a nossa fé é baseada no que de Deus nós ouvimos e obedecemos. Não adianta, irmãos, você aceitar Jesus e achar que já está salvo hoje. Se você aceitasse Jesus e estivesse salvo hoje, você não teria que estar mais aqui hoje, na terra.
Você sabe que não é aonde você chegou que te salva, é o que te falta chegar. Então agora abraça esta palavra profética para a tua vida em nome de Jesus. Ouça o que Deus está dizendo, quem tem ouvido ouça. Deus precisa de ouvido de servos. Fala porque o teu servo ouve. Sabe, então Deus, irmãos, dá a segunda correção a Jó. Ouve-me, Jó. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um processo mecânico. Ouvir e escutar tem uma diferença. Ouvir é um processo mecânico. Escutar já é uma ação, uma atenção, um obedecer. Quando alguém diz assim: sabe por que fulano está onde está? Porque ele me escutou. Sabe por que fulano não fez tal besteira? Porque ele me escutou. Sabe por que fulano deixou de fazer tal coisa e prosperou? Porque ele escutou. Sabe, o que Deus está dizendo: eu preciso que você me ouça, mas me ouça na prática. Eu quero que você me ouça na prática. É aí que Jó, sabe, faz o que jamais faria se Deus não tivesse falado com ele e ouvido Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque que Deus fez tudo isso para chegar a passar todos os capítulos, capítulo 1 até o 42. Porque lá na frente Jó vai entender tudo isso. Por que que Deus virou o cativeiro de Jó? Olha, irmãos, porque Jó um dia aprendeu a ouvir a voz de Deus. Irmãos, tem hora que se você não ouvir a voz de Deus, você chuta o balde. Porque há tantas vozes que falam com você que te confundem, que te dá ira, que te traz muitas vezes ressentimento. Olha o que diz Jó 42:8: e o meu servo Jó orará por vós. Irmãos, quando que Jó oraria pelos seus inimigos, se não tivesse ouvido a voz de Deus? E ele orou. Amados, no capítulo 42, verso 10, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus inimigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía, porque Jó ouviu a voz de Deus e orou pelos seus amigos. Jó precisava perdoar e abençoar, se quisesse ser abençoado. E ele não faria isso aí no capítulo 33, ele fez isso aí lá no capítulo 42. Sabe por quê, irmãos? Que ele ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, ouça, porque muitas bênçãos não chegam na vida das pessoas. Por quê? Porque muitos não são abençoados. Irmãos, não chega por 3 motivos. O primeiro, falam com Deus em oração, mas não param para ouvir Deus falar com ele. Um motivo: você atropela tudo, está contando a história e você está dando atenção a outra coisa. Depois você vai assim: mas o que foi mesmo que falou? Não sei, já passou, a oportunidade já era, agora busque outra. Segundo, porque muitas pessoas não são abençoadas, porque não sabem abençoar o próximo, não sabem abençoar. Eu quero é que fulano se lasque. Qual tem sido a tua oração? Você tem abençoado o teu vizinho, a tua divisa? Você tem abençoado teu filho, teu parente, teu patrão, teu marido, tua esposa, teu ex, tua ex? Você tem abençoado aquele que te amaldiçoou? O que você tem feito? Qual é a oração de muitos crentes? Macumbeiro, eu quero que Deus arrebenta mesmo. Irmão, se eu fosse fazer esta oração, quem estava morto era eu. É quando eu abençoo que eu sou abençoado. É quando você abençoa que você é abençoado. Terceiro, não permita ser representada por pessoas que não representam Deus na tua vida. Você é um escolhido de Deus, amém? Aleluia. Embora Deus a Bíblia chama de amigos de Jó,
Mas Jó, a Bíblia diz que Jó tinha mágoa deles. Jó 27:7, seja como ímpio o meu inimigo, e como perverso aquele que se levantar contra mim. Aí Deus fala assim, ó, Jó, todos que falaram mal de você, porque nós temos uma mensagem assim, a mensagem de Moisés é assim, todos que falaram mal de você vai vir pedir oração, mas primeiro você vai lá orar por eles, amém? Primeiro você vai lá abençoar, depois que você for abençoar, eles vão vir ser abençoados e reconhecer. Mas viram o inimigo de Jó, viraram também inimigo de Jó, irmãos, e Deus falou com eles assim, olha, se vocês não forem lá e pedir oração para o meu servo Jó, não reconhecer ele como líder, como aquele que eu escolhi, vocês não vão ser abençoados. Jó seria castigado se ele não abençoasse, e os inimigos, o amigo de Jó, também seriam castigados se eles não recebessem a oração de Jó. Resultado, eu te abençoo, e vocês me abençoam? Resultado, eu te abençoo e você abençoa o seu irmão que está ao teu lado? Então estende a tua mão aí, diga eu te abençoo. Pegue na mão do ombro, o começo da mão é o ombro. Põe a mão no ombro do teu irmão. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que coisa linda, né, irmãos? Sabe o que está acontecendo aí agora? Deus está te prosperando. Muitos vêm à igreja e participam dos cultos com os ouvidos mecânicos, porém, irmãos, seus ouvidos não estão prontos para ouvir a voz de Deus na prática. Ouve, daqui a pouco esquece, não coloca em prática. Escuta, sabe, irmãos, faz parte do sentido escutar. Faz parte, sabe, do sentido auditivo. Sabe, ouvir faz parte da prática. E Deus está dizendo, eu quero que vocês ouçam-me com prática. Ouvir, a vossa alma viverá, porque fulano não faz, sabe, ou não fez tal loucura, porque ele me ouviu. E Deus está dizendo a mesma coisa, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ser bendito, você vai ser bendito, bendito vai ser o teu ventre, bendito vai ser a cria da tua vaca, bendito será a sua esposa, os seus filhos, lá no campo, lá na cidade. Sabe, querido, uma coisa é você aprender da Bíblia, outra coisa é você obedecer a voz da Bíblia. Então ouça a palavra de Deus, a tua prosperidade, a tua cura, sabe, querido, está representada pela palavra de Deus. Falta nós ouvir a voz de Deus, abençoar, ser abençoado, perdoar, ser perdoado, sabe, é isso que Deus quer. Então nós temos duas coisas, ouve-me Jó, escuta-me Jó. Terceiro e último, Deus só se cala por uma razão, pela nossa soberba. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Infelizmente, pessoas criam verdades próprias, onde nem Deus convence ela dos seus erros. Quem já ouviu a frase, quando estou com a razão, ninguém me cala? Jesus tinha razão, e por amor ele se calou. Infelizmente muitos levam isso para o âmbito espiritual. Em nome da razão própria perde os bens, a saúde, a família, a riqueza, a salvação. Porque Deus não fala com soberbo, irmão, Deus fala com humilde. Deus fala com humilde, porque Deus abençoou Acabe, porque ele se humilhou, e Deus falou com Elias, vai lá, fala com ele que eu vou abençoar ele, porque Deus abençoou, irmãos, Ezequiel deu mais 20 anos, mais 15 anos de vida para ele, porque ele se humilhou. Seja humilde. Tiago 4:6, Deus exige o soberbo e dá graça aos humildes. Em qualquer hipótese, irmão, convença a tua razão de se calar perante Deus, de ser humilde. Jó 40 verso 4, eis que eu sou vil, que te responderei eu, a minha mão eu ponho na boca. Sabe, querido, essa de chegar na presença de Deus e convencer Deus da tua justiça, não pega, não cola. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Agindo eu, quem impedirá?
Essa de você falar: Deus, Deus, a minha justiça tem que funcionar. Só o tolo, irmãos, acha que a sua justiça pode sobressair a justiça de Deus. Sabe, querido, só o tolo corre o risco de demandar, criticar, sabe, e discordar de Deus. Romanos 3:4, sempre seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. O único que tem razão aqui é Deus. O único Senhor da história é Deus. O único Criador da história é Deus. A única verdade soberana é Deus. O único caminho que leva para o céu é Deus. A única vida é Deus. Às vezes o cristão faz confusão, apresentando suas queixas a Deus, sabe, orando, e não para ouvir Deus, que é um Deus que tira a confusão da mente e do coração. Sabe como se calar? Orando. Muitas vezes a gente ora sem se calar. Qual é o ponto-chave da oração? Pausar, descansar, meditar e voltar a orar. Salmo capítulo 4, verso 4: consultai com o vosso coração no vosso leito e calai-vos. Ficai em espírito de oração, vigilantes. Não seja só palavra, seja ouvido também. Seja ouvido. Isso é velar em oração. Êxodo 14:13, Moisés disse ao povo: não temais, estáis quieto, vedes o livramento que eu, Senhor, hoje vos faço. Em outras palavras, calados, atentos, porque eu vou agir. E Deus está dizendo: eu vou agir na tua vida, eu vou agir na tua casa. Filho meu, dá-me o teu coração, mas também dá-me a atenção dos teus ouvidos. Embora Jesus mandou clamar como a viúva pobre dia e noite, Lucas 18:7, e mandou pedir em Lucas 11:9, pedir e dar-se-vos-á. Embora Jesus quer que você peça todos os dias, mas pare também para ouvir a voz dele. E chegou o momento de você ouvir a voz de Deus. Vamos ficar em pé. Te convido a ficar em pé em nome de Jesus.